ter uma espécie de fé, isso já cria obra humana. Agora, nós precisamos pensar que esta eleição, ela é em Cristo. Toda honra e toda glória quem merece é Ele, Cristo Jesus. A eleição também inclui o resgate do pecado, o dom gracioso de Deus, a salvação e o sustento de uma vida santa. Se os irmãos lerem 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, irmãos vão ver que o texto diz com toda clareza que Ele mesmo vai, não depois de nos ter escolhido, Ele vai nos direcionar no caminho, Ele vai nos firmar, Ele vai nos fortificar até o fim. A eleição envolve tanto a salvação dos eleitos, quanto os meios e os fins. Se Paulo soubesse o que aconteceria com ele a caminho de Damasco, eu duvido que ele iria para lá. Na mente de Paulo jamais poderia imaginar o que poderia acontecer. Ele vai em direção a um grupo de pessoas que ele julgava que estavam contra ele, contra a lei, contra os seus princípios, contra a sua religiosidade. E ele apanha cartas para prender esses irmãos. E quando surpreendido pela graça de Deus, ele diz a Timóteo: olha, Timóteo, a graça foi maior do que eu. O meu interior é como se fossem as comportas da Itaipu, suportando aquele volume todo, aquela quantidade exagerada de água. E ele diz: mas Timóteo, a graça de Deus foi maior. E estourou essas comportas, e a graça de Deus entrou, me invadiu, abriu a minha mente, e eu compreendi que antes do meu nascimento Deus já havia me escolhido para ser apóstolo. Leia Gálatas 1,15. Você vai entender isso. Quando nós pensamos nos meios, nós vamos olhar e ver que quantos homens de Deus foram direcionados para certas situações que eles jamais imaginariam, e lá eles se deparam com essa graça salvadora de Deus. Também, irmãos, Deus escolheu os eleitos não só para a salvação, mas os escolheu também para a santificação no Espírito e fé na verdade. E aí nós não vamos ter muito tempo para discorrer essa questão da santificação, mas vamos tentar ver daqui a pouco. Nós podemos pensar numa coisa: a questão da fé tão debatida entre nós. E ontem eu estava sentado numa cadeira ouvindo, e tinha um grupo de irmãos discutindo: não, mas o homem tem fé. Não, mas não tem. Não, mas a fé é dom de Deus. Não, mas eu escolho. E eu pensei: Senhor, me dá misericórdia, porque amanhã eu tenho que tirar essas dúvidas, né? Sou eu. Mas, irmãos, Paulo fala sobre isso. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: para que sejamos livres dos homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Confira, 2 Tessalonicenses 3, 2. Se esta fé não é de todos, ela é de alguém. Aí você vai para Tito capítulo 1, versículo 1. E esse texto eu quero que alguém abra e leia em alto e bom tom. Quem achar primeiro isso? Pode dar para o agora. Quem achar primeiro, Tito capítulo 1, versículo 1. Lê para mim, por favor. Tem um pastor aqui que tem voz FM, vamos lá. Voz estéreo, lá. Tito capítulo 1, versículo 1. Por favor. Obrigado, meu irmão. Quando você pega a versão atualizada, ele vai dizer: para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Então a fé não é de todos. A fé é de quem? Dos eleitos. Aí você abre Judas, versículo 3. E lá em Judas diz assim: irmãos, né? Quando empenhava toda a diligência, aquela coisa toda e tal, ele foi desafiado a batalhar
inteligentemente, diligentemente, pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A eleição inclui isso. Fomos salvos, santificados no Espírito Santo de Deus, que nos concedeu essa fé para crermos nessa verdade. Também, queridos, a eleição é para a adoção de filhos. Nós fomos eleitos. Eu não sei quem tem filho adotado aqui, mas é uma coisa interessante, porque os adotados são os filhos do coração. Aqueles que vêm de nós não temos nenhum ato de escolha. Não dá para escolher, eu quero lourinho, olhos azuis, eu quero que nasça nos Estados Unidos, eu quero que nasça no Japão, né? Quero que nasça na Itália, né? Nós não temos, mas o adotivo é aquele que pode ser escolhido por nós. Então os adotados são os filhos do amor, e isto acontece com Cristo, porque Ele nos amou, e a Bíblia é clara, nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Parte dele, vem dele. Aí eu lembro dos casais, né? Olha assim, eu vejo, que pastor bonito, né? Vou contar um segredo para vocês. Diz que ele é o único homem que o pastor Lauro se conhece que pintou o cabelo com pano molhado. Mas que casal bonito, né? A gente olha assim, vê. Nunca brigaram, né? Eu trabalho com casais também lá em Manaus. E às vezes a gente sai para pregar os casais. Uma vez eu estava pregando numa igreja e eu perguntei, né, sobre briga de casais. Estava falando sobre esse assunto. E eu perguntei, quem deve tomar a iniciativa para a reconciliação? É o homem, a mulher ou quem ofendeu? Eu acho legal isso. Quer ver? É o homem, a mulher ou quem ofendeu? O que vocês acham? Está todo mundo em cima do PS, depende, em cima do muro. Uns acham que é quem ofendeu. Não, quem ofendeu vai lá, né? Mas, irmãos, é o homem, sabe por quê? Quem foi que tomou a iniciativa na salvação? Foi Deus ou nós? Quem foi que tomou a iniciativa? Foi Ele. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aliás, abrindo um parêntese aqui, nesse estudo, eu perguntei, tem algum casal aqui que não brigou? Aí um casal levantou a mão. Aí eu perguntei, quanto tempo vocês têm de casado? Eles disseram, 15 dias. Aí eu disse, anotem aí, vocês vão brigar, não vai demorar muito não. Depois me liga, eu dei o telefone para eles. Irmãos, esse ato de Deus em tomar iniciativa, e devemos pensar que nós conhecemos os textos, nós temos que aprender a aplicar os textos às doutrinas. Então, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, mas Paulo diz que o amor de Deus é derramado aonde? Em nossos corações. Parte dele é Ele. Agora, uma outra coisa interessante é que dá uma olhada em alguém orando. Dá uma olhada. Dificilmente entender que a negada questiona a questão da soberania de Deus, mas tem que questionar. Não, Deus faz essa questão toda. Mas quando ele ora, eu nunca vi ninguém orar assim: Senhor, eu quero te dizer que eu estou aqui porque eu decidi em vir à tua casa. E eu vou cantar porque eu quero cantar. Eu nunca vi ninguém. Já viram alguém orar assim? Ninguém ora assim. Interessante que a incoerência é tão grande, porque se ora de um jeito e vive-se de outro. Professa-se essa soberania, mas não, foi eu que escolhi e eu que decidi. Agora, um fato duro na questão da eleição: toda eleição tem como consequência uma reprovação. Toda eleição, para a salvação, ela é individual e ela tem como consequência a questão de uma rejeição. Deus não intencionou salvar a todos, já que é ato dele. Agora, leia, por favor, Marcos capítulo 4 agora. Marcos 4.
Versículos 10, 11 e 12. Agora eu queria que o pastor lesse, para vocês verem que vozeirão bonito. Ei, pastor, para mim, por favor. 10, 11, 12. E 12, Marcos 4. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: Irmãos, eu queria ver a turma que fala o contrário explicando esse texto. Existem pessoas que passam por cima desses pontos. Eu conheço professores de seminários que, quando recebem o livro de Efésios, a carta aos Efésios para ensinar, eles começam do versículo 12. Passam por cima de tudo isso. Os discípulos acham estranho e perguntam: por que é que tu ensinas por parábolas? Ele diz: a vocês, a quem eu escolhi pessoalmente. João, ele vai dizer: não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. Ele diz: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora, os que foram deixados para trás. Tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que eles não venham a converter-se e haja perdão para eles. Quem quiser questionar, foi Jesus que falou. Irmãos, a eleição e a graça de Deus, ela tem um alvo, ela não cai por acaso. Eu lembro de uma propaganda que tinha na Rede Globo, um velho jogando raio lá de cima, não sei se alguém lembra. Deus não está sentado na porta do céu, lá em cima, ele vou jogar uma salvação hoje, Moravente vai cair. Você vai cair lá em Manaus ou lá em São Paulo, né? Manaus é meio complicado, porque tem muito rio lá, pode cair na água, né? Mas ela tem um alvo, irmão. Lucas capítulo 4, versículos 25 e 26. Deem uma olhada. Quando Jesus está em Nazaré, pregando, e ele quer justamente confrontar esse ego humano e mostrar que a graça de Deus tem um alvo. O que ele diz? Muitas viúvas haviam em Serepta na época de Elias, e apenas uma delas foi Elias enviado. Correto? O próximo verso diz que muitos leprosos haviam na época do profeta Eliseu, e apenas Naamã, como é que é o nome dele? Uma vez eu fui falar nisso, um sujeito levantou e disse: não, pastor, era Amã. Ele falou: vocês imaginam um leproso morrendo na forca? É duas, uma em cima da outra, né? Então tem gente que confunde Naamã com Amã. É Naamã, o Ciro, e a Bíblia determina quem é. Naamã, o Ciro. Apenas eles foram enviados para mostrar o quê? Que a graça de Deus tem um alvo. Nesse projeto de Deus ela vai atingir. Irmãos, nós conhecemos os textos. A palavra pregada, ela não volta o quê? Vazia. Ela vai cumprir o que Deus o quê? Determinou. Tem um alvo. Queridos, quando nós vemos aquele texto de onde mortos em delitos e pecados, essa é uma frase que define seres humanos rebeldes, alheios a Deus, escravos do pecado, da carne e do diabo, com mentes obscurecidas, avessos ao bem,